Obrigado. É uma honra estar aqui, pela primeira vez no TDC, e com essa responsabilidade de abrir a trilha, né, depois dessa abertura aí dos coordenadores, de começar o dia de hoje para a gente falar de APIs. E eu queria, antes de começar, né, já vi que a galera aqui, a maioria é dev, e é bom saber a galera que põe a mão na massa mesmo, né? A gente precisa conhecer as ferramentas que a gente tem. Bom, eu sou Evandro, eu vim lá do Espírito Santo, cheguei por aqui ontem, uma longa viagem para vir conhecer Porto Alegre, para vir participar do TDC, para vir compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Muito feliz de estar aqui, pela primeira vez em Porto Alegre, pela primeira vez como palestrante no TDC, já participei de outras edições, São Paulo, a primeira edição do TDC em Belo Horizonte, acho que foi a única também, eu estava lá. Então, hoje, estou aqui para falar para vocês um pouco da evolução das APIs, das nossas APIs. Hoje eu trabalho numa empresa, já trabalho há mais de 20 anos, né, desenvolvendo, já trabalhei com muitas tecnologias diferentes, mas hoje eu trabalho único e exclusivamente com back-end, com APIs, microserviços. Não vou criar treta, tá? Eu uso .NET, nada contra quem usa Java, muito pelo contrário. Mas, enfim, estou aqui para compartilhar conhecimento, né, e as tecnologias, seja qual for a tecnologia que a gente usa, que a gente use bem, né, para causar um bom impacto, né, para as pessoas, para nossos usuários, nossos clientes. Bom, quando eu tive essa ideia para falar sobre evolução das APIs, isso é muito baseado também no que eu faço no dia a dia, né? Tem um ambiente de microserviços, eu coloquei microserviços no título, uma trilha de API, porque é uma realidade, né? A gente trabalha com microserviços, é realidade de me arrisco a dizer, maioria das empresas, talvez, com microserviços, de forma que todo microserviço é uma API, né? Não necessariamente o contrário, mas, enfim, porque a gente precisa, eventualmente, evoluir de forma saudável, de forma sustentável, as APIs que a gente desenvolve, para que isso cause, para que essas mudanças causem menos impacto, o mínimo de impacto possível para quem as utiliza. Então, a gente vai falar hoje sobre, assim, é um tempo curto para falar, né, um tema bem extenso, mas como a gente pode evoluir, algumas técnicas que a gente pode usar para evoluir de forma tranquila as nossas APIs. Bom, hoje eu estou no papel de engenheiro de software, atuo, apesar de estar lá no interior do Espírito Santo, atuo para uma empresa de São Paulo, que é a Quintes, e trabalho com um cliente americano, e nessa plataforma desse cliente a gente tem esse ambiente de microserviços, e um desafio diário de fazer essa manutenção na plataforma, né, de uma forma mais tranquila possível. Eu, ao longo da minha carreira, eu fui descobrindo, né, na verdade, essa vontade, esse desejo de entregar código de qualidade, que é muito mais do que entregar um software sem bugs, um software que funcione, é entregar algo que realmente gere valor. Eu sei que isso pode parecer, assim, muito clichê, mas é o que a gente precisa fazer, né? Entregar realmente valor para os nossos usuários. Não vou falar muito sobre mim, vou falar mais sobre o nosso tema. Não estava, foi. Tá, a gente vai ver, então, como desenvolver APIs que resistam ao tempo, ou seja, que possam ser usadas à medida que vão evoluindo, que vão crescendo, que vão
adicionando novas funcionalidades, atendendo a novos requisitos, como a gente faz isso de uma maneira a não quebrar tudo. Algumas técnicas para a gente não deixar isso acontecer. Os mecanismos de evolução, focando principalmente num mecanismo de evolução, que é o versionamento. E vou dar uma pincelada em outras coisas que eu tenho visto no dia a dia, entrevista de emprego, dificuldades que vejo outros desenvolvedores compartilhando, enfim. Tá, a gente tem um problema, porque a gente precisa construir APIs que precisam evoluir com o tempo, obviamente. A gente precisa... o software é interessante. O celular que está aí no bolso de vocês, esses equipamentos todos, eles ficam obsoletos. Agora, o software, mesmo não sendo uma coisa tangível, ele também fica obsoleto, como se estragasse com o tempo. Se a gente não evolui, se a gente não mantém, se a gente não faz o software acompanhar as mudanças, ele também fica obsoleto, né? Fica ultrapassado. Software, de uma forma geral, falando no contexto das APIs, elas precisam evoluir de acordo com as regras de negócio, com os casos de uso. A gente precisa fazer isso sem quebrar as APIs. Por quê? Um produto como, falando novamente do celular, né? Um produto feito para um usuário final, tá certo? E a API que a gente desenvolve, ela é feita para quem? Para desenvolvedores, outros desenvolvedores que vão consumir, obviamente. Então, a gente tem que facilitar tanto para quem vai manter, né? Se a gente fala em código duradouro, que resista ao tempo, tem que pensar na questão de ser fácil de manter também, mas também não deixar quebrar, não dificultar ainda mais o trabalho de quem vai consumir essas APIs. Dificultar ainda mais, porque desenvolver software já não é uma tarefa simples, né, gente? Então, facilitar a manutenção, facilitar para quem consome. Essa é a ideia. Não está indo? Foi. Então, existem técnicas que a gente pode aplicar. Eu uso a palavra garantir aqui com mais ressalva, né? Nada é uma garantia, mas para fazer isso de uma forma mais tranquila, mais saudável, enfim. Então, fica a pergunta, como desenvolver APIs de fácil manutenção? Só que, antes disso, eu acho que é bom a gente pensar, a gente responder uma outra pergunta, né? O que é uma API de fácil manutenção? De uma forma geral, software bom, código limpo, com as boas práticas, como tem que ser feito, não é simples, não é fácil de fazer, tem uma série de características. Se a gente fizer uma pergunta como essa para quem está começando, não tem muita experiência na carreira, como desenvolvedor, normalmente a gente vai ter umas respostas mais abstratas. É um software que você não vai ter muito trabalho para evoluir, para poder manter. Mas a gente precisa, para responder essa pergunta, eu acredito que a gente precisa ter, assim, ter bem em mente algumas características de um bom código, né? Destaquei algumas, né? Precisa ser desacoplada, precisa ser escalável, precisa ser testável, vai ter... acho que o Marco vai falar sobre teste, né? Teste de contratos, precisa ser flexível. Eu destacaria também documentada, já que a gente está fazendo algo que os outros vão consumir, documentação é importante. Enfim, uma série de coisas, teria até muitas outras coisas aqui que a gente poderia acrescentar. Mas, então, o que é uma API de fácil manutenção? É uma que tem algumas dessas características que facilitam o dia a dia do desenvolvedor. Tanto aquele que constrói, quanto o que vai consumir.
Certo. Uma das referências foi aquele famoso artigo lá no site do Martin Fowler sobre microserviços. E apesar de ele estar falando lá especificamente sobre microserviços, muita coisa se aplica aqui, né, foi uma grande inspiração. E o James Lewis e o Martin Fowler falam sobre mecanismos de evolução. Então, quais são esses mecanismos? Tradicionalmente, também ele menciona lá no artigo, tradicionalmente, quando a gente fala em mecanismos de evolução das APIs, a gente está falando de versionamento. A gente pensa logo no versionamento. E, de fato, o que acontece? As mudanças são inevitáveis. A gente deveria sempre pensar em evoluir nossas APIs de forma a não quebrar os contratos. Mas as mudanças na interface, eventualmente, né, os endpoints, os tipos de dados, os dados que têm que ser enviados e recebidos, eventualmente essas mudanças são inevitáveis, cedo ou tarde, vão ter que acontecer. E na prática, a gente usa versionamento justamente para tentar evitar que isso aconteça, que essas mudanças causem um impacto negativo nos consumidores das nossas APIs. Então, eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Como já falei, eu trabalho com .NET, mas, enfim, outras linguagens, outras tecnologias têm módulos que facilitam, que permitem a gente fazer isso aqui de forma semelhante. Então, aqui vai um exemplo apenas, tá? Tá. Uma forma de se fazer. É um código simples, tá, gente? Para a gente aprender, para a gente ver didaticamente como isso aqui funciona na prática. Eu tenho um endpoint simples, uma API de pessoas, em que eu vou criar uma nova pessoa fazendo um post na API REST, ou na prática aquilo que a gente chama de REST, né? Que não é bem REST, nem sempre, mas enfim. Eu tenho um endpoint que vai receber um nome, a partir desse nome eu vou criar uma pessoa e retornar um resultado. Ok. Não tem uma série de coisas que a gente tem numa API de verdade nesse trechinho de código aqui, é só para exemplificar, tá? A gente usa mapeamento, a gente usa um DTO, a gente usa health check, uma série de coisas que não tem aqui para simplificar. Tá, eu tenho aqui, antes, recebo um nome. Tá, mas agora eu preciso de um nome e de uma data de nascimento. Está escrito errado ali, birth date, mas enfim. O que acontece? Eu vou acrescentar um novo parâmetro. Isso aqui é mais um exemplo do que não fazer, tá? Quem está acostumado com esse tipo de coisa sabe que na prática a gente usa uma outra forma, mas calma, a gente vai chegando lá, vai fazendo um caminho para chegar lá, numa solução que a gente pode chamar de mais ideal, uma forma mais ideal de se fazer isso, tá? Aqui é mais um exemplo de como não fazer. Soluções possíveis, mas, na prática, esse primeiro exemplo, só adicionando parâmetros à medida que eu preciso, esse endpoint talvez não seja a melhor coisa. Ok, se essa data de nascimento é opcional, tranquilo. Não quebro para quem já está enviando só o nome. Daí tudo bem. Mas o que acontece se se essa lista de parâmetros crescer demais? Se eu tiver muitos parâmetros, né? Lembra que a gente está falando aqui de como a API vai evoluindo com o tempo, vai crescendo, a gente precisa escalar, precisa manter, e precisa fazer com que isso continue no ar, funcionando, né? Garantir a continuidade da aplicação. Desse jeito aqui, é fácil de quebrar, é fácil de dar problema, enfim. O que acontece? A gente acaba lidando, só como um exemplo, como lidar com esse tipo de problema? Como lidar com parâmetros que são opcionais, obrigatórios? Se eu não mando todos os parâmetros, o que eu faço?
e começa a complicar as coisas. Só que tem uma outra maneira, tá? Uma segunda possibilidade de fazer isso aqui. Agora eu tenho o endpoint com um nome, como eu tinha antes, no primeiro exemplo, só que agora eu criei um outro endpoint. Beleza, quem está consumindo aquele primeiro endpoint só está enviando o nome. Tranquilo. Agora eu vou fazer um outro endpoint para poder criar a pessoa com o nome e a data de nascimento. Tá, mas e aí? Mais uma vez, essa API vai crescendo, preciso criar funcionalidades mais complexas, mais complicadas. Vou fazendo um monte de overloads e fazendo o código ficar mais complicado. Será que é por aí? Tem problemas também nessa abordagem, né? Tá. Aqui a gente está falando de um controller. Então, isso significa novas rotas. Certo? Se eu estou fazendo um overload aqui, eu estou criando novas rotas, estou criando, e às vezes sem necessidade, estou acrescentando mais possibilidades, mais opções para quem vai consumir essa API, mas talvez não seja necessário todo esse esforço. Sim? Overload. Vou voltar lá. Faz favor. Aí. Dentro dessa mesma classe, a pergunta foi sobre o que seria esse overload. Dentro dessa mesma classe, que é o controller da API, eu vou ter duas actions, ou dois métodos, com o mesmo nome, inclusive, ó, post. Post, no primeiro, e post, no segundo. Poderia ter um nome diferente, mas, enfim. Repara, inclusive, que tem uma rota diferente. O primeiro, create, o segundo, create with birth date. Né? Criar com data de nascimento. Por quê? Porque não dá, inclusive, não dá para eu ter dois métodos com a mesma URL, com a mesma rota. Então, eu estou criando ali dois métodos quase iguais para fazer coisas diferentes, só com o objetivo, nesse caso aqui, de acrescentar um novo parâmetro. Então, são dois métodos com o mesmo nome, na mesma classe, mas com parâmetros diferentes, assinaturas diferentes. Essa é a ideia. Também não é recomendado, né, por esses motivos. Esse é um dos motivos, né? Isso cria mais novas rotas, eu não posso ter dois métodos com a mesma rota, ou duas rotas com o mesmo método, adiciona complexidade desnecessária na minha API, então eu acabo tendo problemas se eu usar essa abordagem aqui. Aqui a gente já começa a chegar numa solução um pouquinho mais adequada para a gente usar no dia a dia, tá? Usar um objeto que vai conter todos esses parâmetros que eu preciso. Quem já desenvolve APIs aqui sabe que essa é, digamos, uma forma comumente adotada, né? A gente sabe que na área de desenvolvimento não existe o certo ou o errado, né? Existem boas práticas. Na prática, o que eu tenho visto ao longo da minha experiência com APIs eu tenho um objeto que vai ter todos os parâmetros. Aproveitei e já acrescentei ali um novo campo, porque nessa nova versão da minha API, eu tenho esse objeto, então, passado como parâmetro nessa minha rota. Ok. Esse objeto aqui seria uma espécie de DTO, ou chamem como quiser, porque ele vai conter todos os parâmetros que eu preciso para a minha rota. Então, dessa forma, quando eu preciso
de um novo parâmetro, preciso de mais informação para a minha API. Eu adiciono uma nova propriedade, e aí eu coloco ali o que eu preciso. Pensa do ponto de vista de quem está consumindo essa API. Não preciso me preocupar com um novo endpoint, uma nova URL para ser acessada. Não preciso me preocupar se eu estou lá no código cliente, usando essa API, se eu estou, de fato, passando todos os parâmetros que são necessários. Se algum desses parâmetros novos, propriedades novas, forem obrigatórios, aí é uma outra história. Mas eu só preciso passar mais uma propriedade, mais um campo, para que eu possa continuar consumindo essa API. Então, aqui a gente já chega na solução mais próxima de algo assim, que a gente pode dizer, poxa, agora eu já tenho algo que eu posso usar e evoluir sem grandes impactos negativos para quem está usando a minha API. Aqui tem só um código de exemplo, como eu disse, só faço uma validação ali e salvo essa pessoa, inclusive com aquele novo campo ali. Tá. Aí tem vantagens. Fica um pouco mais flexível, não fica? Bom, dá para perceber que a gente, pelo menos, não tem que ficar fazendo aqueles problemas das outras duas soluções que eu mostrei, de ficar criando novos parâmetros ou criar novos endpoints, inflando o meu código para poder ir fazendo isso de uma forma que ainda vai ter mais chance de quebrar. Então, eu tenho numa mesma rota, o mesmo tipo de parâmetro, eu só acrescento novas propriedades. Isso, gente, só para exemplificar um caso em que eu preciso adicionar um novo parâmetro, tá? Peguei esse caso simples para mostrar essas possíveis soluções para vocês. Claro, na prática, a gente evolui a nossa API de várias formas diferentes, a gente vai ter que, sei lá, passar a consumir outros serviços terceiros, a gente vai ter que adaptar o nosso código para uma arquitetura melhor, a gente vai ter que, enfim, fazer uma série de coisas. Aqui, só esse exemplo, né? Se eu tiver que adicionar novos parâmetros, como é que eu evoluo isso de uma forma mais tranquila? Ok. Não faz muito tempo, acho que em agosto, poucos meses atrás, eu estava numa entrevista de emprego, e me perguntaram exatamente isso. Como você versiona uma API? E aí, resposta curta. Eu tenho, na minha rota, no meu host, eu vou passar a ter uma V2, chame como quiser, V1, V2, e a partir daí é aquela rota, é aquela versão que os clientes vão usar dali para frente, tá? É engraçado que quando eu respondi isso lá na entrevista de emprego, o cara nem quis saber muito de detalhes, só queria saber se eu realmente sabia o que é isso, o que representa isso, o que é versionamento. Tenho uma nova rota, normalmente essa API, né, essa versão, ela vai ser passada através da URL, né, de caminho da URL, por exemplo, como está ali, e o cara só queria saber se eu sabia isso, né. Eu vou mostrar alguns exemplos, por favor, sem treta, tá? Eu sou o cara do .NET, mas, como eu disse, qualquer tecnologia que a gente use aí no nosso dia a dia está valendo, desde que a gente realmente resolva o problema do cliente, né? Tá. Para que a gente consiga fazer isso nesse exemplo aqui, do .NET, a gente vai ter que adicionar esse pacotezinho aí de versionamento, que é o pacote aí oficial para usar essa biblioteca, esses recursos de versionamento. E se você estiver usando Swagger, OpenAPI,
coisas do tipo, esses dois outros pacotes aí, que facilitam a vida da gente. Então, uma possível estrutura do projeto, a partir do momento que eu refatorei, e estou usando agora 2 versões diferentes da minha API para os outros consumirem, eu vou ter um controller na V1, vou ter um controller na V2. Simples assim. Quem está usando o V1 nem precisa tomar conhecimento de que existe agora um V2. Agora, quem vai migrar para o V2 vai usar API/V2 e consumir a minha API. Simples. Não tem segredo aí. Caso, por exemplo, quando eu tenho versionamento de API no V1 e no V2, só que a diferença entre a V1 e a V2 é só a forma de autenticação. Você recomenda mesmo assim criar novos controles? Por mais que eu tenha os mesmos, vou usar os mesmos métodos, Se a mudança for só... Sim, sim. Para quem está online, o colega perguntou aqui, se a única mudança na API for a forma de autenticação, se é recomendável fazer uma V1, V2. Creio que não. Há casos e casos, mas eu creio que não. Porque pode ser que você faça para evitar para permitir os outros continuarem consumindo sua API, mas, como eu disse, não existe uma forma certa. Você pode usar para evitar quebrar, né? Mas é o que eu vou falar mais para frente, alguns slides mais para frente. A comunicação das mudanças que você vai fazer, acho que isso é muito mais importante, tá? Se você vai versionar ou não, mas já teve um caso, por exemplo, de uma API que eu estava, de uma funcionalidade que eu estava desenvolvendo, estava consumindo um serviço que outro time estava fornecendo, e aí tinha os builds diários, antes do pessoal de QA, cadê a galera de QA? Antes do pessoal de QA poder testar isso no ambiente de QA, eu queria testar, ver se meu código estava lá, integrado, tudo bonitinho, funcionando. No dia seguinte, já percebi que já tinha quebrado. Então, já consegui identificar antes, né, de passar mesmo pelos testes. Mas por quê? Porque o pessoal que desenvolvia a outra API fez mudanças no contrato sem avisar ninguém. Então, acho que isso aqui não pode acontecer. Tá? Respondi a pergunta? Ok. Então, agora eu tenho, lá no meu controller V1, eu tenho associada a ele, uma API, uma versão 1. No controller V2, eu tenho uma versão 2. Com esse pacote que eu adicionei no projeto, eu só vou precisar acrescentar o número da versão, a qual esse controller está associado, e para a versão 2, eu defini o esquema da URL que vai conter o número da versão. Então, agora vai ser API/V2, e aí sim, o controller e os parâmetros necessários ali. Como vocês estão vendo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu só vou versionar minha API, vou fazer com que aqueles que queiram consumir a minha versão 2, 3, 4, e assim por diante, passem a usar uma nova URL, mantenho essas 2 versões de forma independente, aí a gente chega em algumas conclusões. Antes, só para vocês verem algumas coisas que eu preciso fazer aqui para poucas linhas de código para permitir que isso aconteça, tá? Estou dizendo que o número da versão vai ser passado como um segmento da URL, né? O código já meio que explica tudo. Vou dizer que vou definir uma API, uma versão default.
e assumir que ela é usada quando não for com uma versão, quando uma versão não foi especificada. Então, quem estava na V1, e aqui eu faço uma observação, se eu não pensei desde o começo em criar versões, em usar o versionamento, a minha rota, no começo, não tinha V1, V2, V3. Então, quem estava usando antes, estava simplesmente usando host, barra API, barra controller, barra parâmetros. Não tinha V1. Beleza. Com essa configuração aqui, agora que eu tenho V1 e V2, eu não preciso especificar V1. Não quebro, continuo usando normalmente. Quem quiser, migra para V2. Quem precisar, migra para V2. E tem outras linhas de código aqui que não são tão relevantes. Para o Swagger, que eu usei para mostrar para vocês o seguinte, então, como é que fica? Tá? Eu tenho duas definições, então, na minha API. Eu tenho a V1 e tenho a V2. Como eu disse, quem está na V1 ali, ó, não precisa se preocupar com a versão. Não precisa se preocupar se é a V1 ou V2, não precisa nem tomar conhecimento que existe uma V2. Agora, quem está na V2 vai usar ali, ó, barra API, barra V2, barra person, e assim por diante. Com OpenAPI V3, ou seja, usando a especificação de OpenAPI V3, dá, inclusive, para poder marcar uma determinada versão como obsoleta, dá até para dizer uma data em que essa versão vai deixar de ser, vai ser descontinuada, de forma que eu consigo comunicar para quem consome, consigo comunicar mais claramente quando isso vai deixar de existir, quando os clientes vão ter que migrar para uma nova versão, enfim. Como eu disse, essa comunicação é importante, quando eu respondi sua pergunta ali, para que os outros saibam como essa API está evoluindo e, se precisar, se vai ter mudanças que vão quebrar, se vão ter mudanças significativas que vão impactar, que os outros times ou que os meus consumidores externos, parceiros, enfim, se é uma API pública, para que saibam o quanto, os impactos que vai ter, né, essas alterações que eu estou fazendo. Manter versões em paralelo também tem problemas, tá, gente? Como eu disse, não garante que não vai quebrar. E também não garante que vai ser fácil, assim, molezinha. Por quê? Eu tenho duas versões. Então, eu tenho um esforço de desenvolvimento quase que dobrado, né? Agora, eu tenho uma versão V1, pode ser que ela já esteja estável, não tenha muitas alterações, mas se aparecer um bug que afete a V1, a V2, eu tenho que corrigir na V1, na V2. O esforço de manter a imagenzinha ali representando as branches do Git, né, porque, na prática, a gente vai fazer isso aí, a gente vai manter branches separadas, tags, enfim, builds, para cada versão. A gente vai ter que corrigir esses bugs para uma versão, para outra versão. Então, tem um esforço a mais. Não é só tudo, né, fácil assim, mas me permite desenvolver novas versões para atender novos requisitos. Na prática, é isso que acontece, né? A gente tem que desenvolver em função dos requisitos. O fato de ter versões independentes pode ser um problema, mas é uma coisa boa, porque evoluo uma versão separada da outra, e os clientes podem migrar com mais tranquilidade. É isso que eu quero permitir que eles façam. Né? E aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem outras coisas, para que vocês saibam que tem outras coisas que a gente precisa fazer para que essa API escale, para que ela evolua, para que ela não se torne obsoleta, como eu falei, e possa continuar, à medida que a aplicação vai evoluindo, vai se desenvolvendo, continuar funcionando como deve. Então, cache
que você guarda no cache? É consultas ao banco de dados, é resultado de outras APIs. Use com moderação, tá? Eu diria mais ainda, use com sabedoria. Não é só porque eu posso fazer cache que eu vou colocar cache em tudo quanto é lugar e ótimo, agora eu tenho uma API com ótimo desempenho, porque tudo está em cache de memória, super rápido, resolve meu problema. Não. Sem falar que otimização prematura é uma fonte de problemas, né? Resolva o problema quando ele acontecer. Padrões de projeto, é até, sei lá, meio óbvio falar disso, mas tem gente que não entende o porquê de padrões de projeto. Você usa padrões de projeto porque eles resolvem problemas conhecidos, né? Se eu uso um padrão singleton, é porque tem um problema que o singleton resolve. Uma única instância de um objeto. Simples. Ok, então eu não vou sair colocando padrões de projeto porque é legal, porque é boa prática, mas eu vou fazer isso para resolver problemas. Então eu preciso conhecer, preciso saber para que eles servem e não o contrário, né? Só usar por usar, com moderação. Na prática também, uma coisa que facilita muito são as feature flags. Todo mundo sabe o que é isso? Alguém não sabe? Levante a mão, pode levantar, por favor. Tá. Algumas pessoas levantaram. Feature flags. O ideal é que cada nova funcionalidade que você desenvolve seja controlada por uma flag. Ou seja, a grosso modo, é uma configuração on-off, ligado, desligado. Tá? E você vai ter um trecho no seu código que vai acionar a sua nova funcionalidade, se essa flag está on, ou vai continuar usando a funcionalidade anterior se essa flag está off. Tá? E aí você, exemplo, encontrou um bug em produção. Ou você resolve isso rápido, ou você vai lá e desliga a flag. Está dando problema? Está impedindo o cliente de usar? Desliga a flag. Volta para o que estava antes, que estava estável, sem ter que fazer um novo deploy. Desliga a flag, o seu algoritmo vai continuar funcionando como antes. E aí você consegue ter um pouquinho mais de tempo para poder resolver o problema. Tá? Um caso de uso, né, para uma feature flag. Né, se acontecer um bug, você precisa resolver rápido, com moderação, tá? Porque, eventualmente, você vai ter que remover essas flags do seu código em releases futuras, então também tem um esforço aí. Outras coisas, não deixe de automatizar os testes. Vai ter palestra sobre testes aqui. Defina políticas de descontinuação dessa versão, tá? E comunique e documente as alterações para quem está consumindo. Isso é super importante, porque senão pode acontecer, como eu citei aqui, o caso que eu estava consumindo uma API, foi alterada do nada, ninguém sabia. Talvez outro time tenha pensado que ainda não estava, ninguém estava consumindo, ou não estava pronto para ser testado, e quebrou tudo. Então, comunique, documente. Essa comunicação entre os times e entre quem desenvolve, quem consome, é essencial. Tá? Então, a gente conclui que as APIs precisam ser projetadas desde o início, desde o dia zero, para serem mais duráveis, mais resilientes, mais robustas, para evitar esse tipo de problema, esses impactos negativos para quem consome. As mudanças são inevitáveis, tá? Há quem defenda a ideia de que versionamento, por exemplo, não é uma boa coisa, que a gente tem que, na verdade, fazer todo o esforço possível para não quebrar as interfaces, ao invés de trabalhar em cima das mudanças na interface. Mas eu acredito que, na prática, isso é quase impossível. Tá? Então, a gente usa o versionamento para isso.
e que com algumas técnicas dessas a gente pode fazer isso de uma forma muito mais tranquila, menos traumática para todo mundo, tá certo? Como eu disse, esse artigo aí foi uma boa referência para mim. Fui muito inspirado também num post do Helder Soares, em que ele fala sobre esses temas aí. O código está no GitHub, tá certo? A gente está encerrando o tempo. Se quiserem se conectar, perguntas aí também para a gente fazer agora, para a gente responder agora. Se quiserem se conectar, procurem Evandro Amparo aí em qualquer plataforma, principalmente lá no LinkedIn. Eu tenho trabalhado para ajudar, terminando já, tenho trabalhado para ajudar outros desenvolvedores aí, ou iniciantes, tenho tido contato muito legal assim, com o meio acadêmico, tenho tido contato com pessoas que estão iniciando, que têm muitas dúvidas. Então, essa é uma das minhas iniciativas para ajudar essa galera, tá? Que às vezes fica na dúvida, qual passo que vai dar, como fazer, nem tanto tecnicamente, mas como conseguir, assim, dar um passo à frente na carreira, conseguir evoluir. Se quiserem, tá aí um e-book em primeira mão, não tinha divulgado ainda, tá certo? E perguntas aí, se tiverem.